Fala, galerinha do 7º ano. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas. Bom, galera, é o seguinte, vamos animar aqui. Conteúdo da aula de hoje de vocês é o tema de migrações, né? Iremos falar sobre migrações. E é o seguinte, o que significa migrações, né? Migrações tem a ver com o deslocamento de pessoas, né? De um grupo ou de um indivíduo. Então, as pessoas podem se deslocar de forma individual ou em grupo no nosso planeta, né? Toda vez que você sai do seu local de origem, da onde você nasceu, para um outro local, você está realizando o processo de migração. Esse fluxo de pessoas, ele é um fluxo contínuo, né, ao redor do mundo. As pessoas estão a todo momento migrando, né, se deslocando de um local para o outro, tá? E aqui cabe a gente fazer uma diferenciação. Eu coloquei essa imagem para vocês observarem que o fluxo de pessoas ao redor do mundo é um fluxo contínuo. As pessoas estão sempre saindo de um lugar, indo para o outro, tá? Não necessariamente elas estão migrando. Se eu saio do Brasil, por exemplo, eu fiz uma viagem para o Chile há um certo tempo atrás. Então, fui para o Chile, fiquei 15 dias lá. Eu não migrei para o Chile. Né, eu fiz uma viagem, eu era turista, eu estava, né, viajando e voltei para o meu país depois. Então, eu fiz uma viagem, eu não migrei. Né? Migrar é quando você muda do seu local de origem para outro, vai estabelecer relações naquele outro local. Então, migração, é o deslocamento do seu local de origem para outro local, ok? Esse fluxo de pessoas no mundo é um fluxo contínuo. As pessoas estão aí migrando, né, o tempo todo, de um lugar para o outro, e elas também estão circulando de um local para o outro, não necessariamente fazendo migração. E a gente precisa entender dois conceitos importantíssimos quando a gente fala de migração, e que as pessoas confundem muito. O conceito de emigrar e o conceito de imigrar. Percebam que o som é parecido, mas eles começam com letras diferentes. Emigrar e imigrar. Por que eles são diferentes? Olha só. Emigrar é sair. Então, olha só, tem uma setinha saindo dos Estados Unidos e indo para a Europa, né? Foca na saída da seta e na chegada dela à Europa, ok? Então, emigrar é sair. Uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos e ela foi morar na Europa, ela está emigrando. Ela sai dos Estados Unidos, que é o seu local de origem, e vai para a Europa. Ela está realizando o que nós chamamos, né, de emigração. Ela é um emigrante. Quando você sai do seu país de origem, você está emigrando. Você sai do seu país de origem e emigra para outro país. Então, quando você sai, você é emigrante, está fazendo emigração. Quando você entrar no outro país, você está fazendo o ato de imigrar. Então, olha só, a pessoa saiu da África e veio para o Brasil. Quando ela sai da África para o país que ela saiu lá do continente africano, ela é um emigrante. Mas aqui no Brasil, ela é um imigrante. Ela está entrando naquele país. Então, presta atenção nessa diferença. Emigrar é para o país que você sai. Naquele país você é um imigrante, porque você saiu. Imigrar é quando você entra no país que você chegou, você se torna um imigrante. Então, emigrar é sair, imigrar é entrar
em um outro país. E aí nós temos alguns tipos de migração. As pessoas podem se deslocar por vários motivos e a gente vai falar deles já já. Dependendo aí, né, da forma como essa migração acontecer, ela vai ser classificada de uma maneira diferente. Então eu tenho a migração internacional, muito fácil, né, gente? Quando você sai de um país para o outro. Nem preciso ficar me repetindo. Migração internacional. Quando você sai de um país e vai para o outro. Migração nacional, né? Ou também pode ser chamada de migração interna. É aquela que acontece dentro do seu próprio país. Então eu moro aqui, né, no estado do Rio de Janeiro e vou me mudar para o estado de São Paulo. Eu estou fazendo uma migração nacional. Eu nasci no estado do Rio e me mudei para o estado de São Paulo. Migração nacional. Ou também pode ser chamada de migração interna, né? Agora, eu moro no Rio e vou me mudar para o Chile, por exemplo. Eu estou fazendo a migração internacional. Estou migrando entre países, né? Então, nacional dentro do seu próprio país, internacional quando você vai para um outro país, tá certo? Outro tipo de migração aqui, migração rural urbana. Essa migração é aquela que é responsável pelo êxodo rural, a saída do campo para a cidade. Então, rural, urbana, você sai do campo para a cidade, né? É um outro tipo de migração. Se vocês virem em alguma questão falando assim, a migração do campo para a cidade pode ser chamada de, e tiver lá, êxodo rural, tá certo? Ok? Outro tipo de migração, migração pendular. Essa migração é a migração que é realizada, é uma das migrações mais comuns, né? Que assim, está mais perto da gente, a gente às vezes nem sabe. Eu mesma realizo migração pendular. O que é a migração pendular? É quando você se desloca do seu município de origem, de moradia, né? E vai para outro município trabalhar, fica nesse outro município trabalhando durante um período curto de tempo. Normalmente, esse período de tempo não ultrapassa, né, um dia ou, no máximo, assim, uma semana. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. E aí, depois desse pequeno tempo, você retorna para o seu município. Então, vamos entender essa migração pendular, né? Que é essa migração de ida e volta. O pêndulo no balança, né? De um lado para o outro. Então, é essa migração que vai e volta, mas num espaço curto de tempo. Eu moro aqui em Duque de Caxias, mas eu trabalho numa escola que fica no município do Rio de Janeiro, né? Essa escola fica em outro município. Eu moro no município de Caxias, mas a escola fica no município do Rio. O que eu faço nos dias que eu dou aula nessa escola? Eu saio daqui bem cedo, antes das 6 horas da manhã, eu saio de Caxias e passo o dia nessa escola. Eu termino de dar aula às 5 e poucas, quase 6 horas. É a hora que eu volto para casa. Mas até eu chegar em casa, tem trânsito, tudo aquilo, eu chego em casa, vamos dizer, umas 8 horas. Então eu saio antes das 6 e só volto para casa às 8 da noite. Eu passo o dia trabalhando em outro município. E eu faço isso 3 vezes na semana que eu vou para essa escola. Então, eu vou e volto. Eu vou e volto. É a migração pendular, né? Muitas pessoas têm que sair dos seus municípios de origem para trabalhar em outros municípios. Eu faço isso todo dia. Mas no caso de uma empregada doméstica, por exemplo, né? Posso citar também um caso próximo. Minha mãe, por exemplo.
Minha mãe trabalha como empregada doméstica numa casa no Recreio, né, dos Bandeirantes, que fica também no município do Rio, e ela mora em Nilópolis. Ela vai para essa casa na segunda-feira de manhã, passa a semana toda lá, de segunda a sexta. Na sexta-feira ela retorna para casa. Então, você tem, ela passa uma semana no município do Rio de Janeiro e o final de semana ela passa em casa. Então, de segunda a sexta ela tá no Rio, de sexta até segunda, sexta, sábado e domingo, né? Na segunda-feira de manhã ela retorna. Ela também faz essa migração pendular. Mas percebam que o espaço de tempo é curto, né, gente? É assim, uma semana, 15 dias. Às vezes você passa 15 dias no trabalho, depois você volta para casa. Depois de 15 dias você volta para casa, né? Você fica no município e volta para o seu município de origem, né? Vai para um e volta para o seu município de origem. É um tempo curto. É o tempo do vai e volta, né? Mas num espaço curto de tempo. Por que eu estou enfatizando esse espaço curto de tempo? Porque eu não coloquei aqui, não vai subir mais um quadradinho, mas nós temos mais uma migração. E aí eu quero que vocês anotem, que é a migração chamada, né, de migração sazonal ou de transumância, né? Migração sazonal ou de transumância. Como que é essa migração? Ela é bem parecida com a migração pendular, porque ela tem um movimento de ida e volta. Mas esse movimento de ida e volta é um movimento mais longo, é um período de tempo mais longo, tá? A migração sazonal normalmente acontece aí por um período de 6 meses, 1 ano. Pode ser que seja um pouco menos, 3, pode ser que 3 meses, pode ser que seja um pouco mais, 1 ano e meio. Mas normalmente acontece aí no período de 6 meses, 1 ano. Como assim, professora? Vamos ao exemplo. A pessoa ganhou uma bolsa de estudos lá em Portugal. Então ela vai para lá passar 1 ano estudando em Portugal. Depois de 1 ano ela vai voltar para o Brasil. Ela está fazendo a migração sazonal, né? Ela vai para lá, estuda durante 1 ano, mora durante 1 ano, fica lá e depois ela retorna. Então ela vai emigrar, ela vai sair do nosso país, vai imigrar, ela vai entrar em Portugal, depois ela vai voltar para o Brasil. Essa é a migração sazonal. Ela também acontece, então, olha só, ela acontece, né, porque as pessoas vão trabalhar, estudar em outro país. Pode ser por causa do trabalho também. Mas ela também acontece por conta de fatores climáticos, de fatores naturais, por exemplo, né? Vamos imaginar que aconteceu um terremoto, destruiu essa cidade. As pessoas vão ter que ser colocadas em outros locais, em outro local, até, né, que pode não ser na cidade dela, pode ser que tenha briga em outro local, até aquela casa ser reconstruída. Então, é uma época de frio, ao invés de ficar na minha casa. Pode pegar um exemplo da história do Brasil, a própria família real, né? Eles tinham uma casa de verão em Petrópolis. Quando era verão, que no Rio, né, no município do Rio, na cidade do Rio ali era muito quente, eles iam passar o verão, né, em Petrópolis, que era mais fresco. Então eles faziam essa migração. Eles saíam do Rio, que era o local deles, né, a casa deles, onde eles viviam. Claro que eles já eram imigrantes aqui, eles não eram, né, brasileiros. Assim que a família real chegou aqui, não era brasileira, né? Ela veio de Portugal, depois que os outros, né, no caso do Segundo Império, já nasce aqui no Brasil. Mas, enfim, eles iam para a casa de Petrópolis. Então, você tinha essa migração sazonal acontecendo, tá certo? Dúvidas? Pode colocar lá no post, na agenda digital. Eu coloquei aqui o vídeo sobre uma paródia. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou colocar aqui pra vocês, porque eu gravei essa aula também pro 8º ano.
e eu tive um problema para colocar no YouTube por causa do vídeo. Eu vou colocar o link do vídeo para vocês lá no post, para vocês poderem assistir essa paródia, né, falando sobre migração aí desse canal chamado Projeto X, tá? Então eu não vou botar aqui a paródia para poder o vídeo carregar tranquilamente lá no YouTube. E por que as pessoas migram? Por que as pessoas saem das suas áreas de origem para outras, né? O que faz com que elas desejem ir para um outro local? O que atrai elas nesse outro local, né? Então, a gente está falando de duas coisas aqui. Uma, por que as pessoas saem dos seus locais de origem? Por que elas migram? E quais os locais para os quais elas querem migrar, né? O que elas buscam nesses locais? Bom, temos, então, fatores repulsivos e fatores atrativos. Repulsivos são aqueles que fazem com que as pessoas queiram sair dos seus locais de origem, né? E os atrativos é o que faz com que elas escolham o local para onde elas vão. Então você tem aí crise econômica, conflitos étnicos, conflitos religiosos, guerras, concentração de terras, pobreza. Tudo isso vai fazer desemprego, né? Tudo isso vai fazer com que as pessoas queiram sair de um local. Então, um local que tem crise econômica, um local que persegue os grupos étnicos, o local que perseguem os diferentes grupos religiosos, que tem guerra, que tem muita pobreza, as pessoas querem sair desse local. Esse local tem fator repulsivo. As pessoas vão querer sair de lá. Agora, um local que tem estabilidade econômica, onde a liberdade religiosa, né, existe, aonde existe uma oferta de emprego, estrutura pública, onde a pessoa tem acesso à saúde, onde a pessoa tem acesso à educação, onde a pessoa vai ter uma boa qualidade de vida, esses locais possuem fator atrativo, né? Então as pessoas saem dos seus locais de origem por conta dos fatores repulsivos, que são esses listados aí para vocês. E as pessoas escolhem os locais para onde elas vão por conta dos fatores atrativos, né? Esses também aí listados para vocês. E hoje, como as pessoas migram no mundo, né? As pessoas vão migrar justamente por conta desses fatores repulsivos para as áreas onde tem fatores atrativos. Esse mapa mostra aí de verde as áreas que têm mais fatores atrativos, onde predominam os fatores atrativos. E de amarelo as áreas que têm os fatores, né, repulsivos, da onde as pessoas querem sair. Vocês podem ver que hoje o Brasil ele está aí classificado, né, como um país que tem fator atrativo. Então, muitos vizinhos aqui do Brasil, na América do Sul, acabam migrando para o Brasil, né? Porque enxergam no Brasil um país com mais fatores atrativos do que os seus países de origem. Claro que se a gente comparar, né, o Brasil com os países europeus, com os Estados Unidos, Canadá, por exemplo, nós vamos ter motivos para sair do Brasil, né? Nós temos vários fatores repulsivos no Brasil. Vivemos uma crise econômica, vivemos crise política, né? Tem uma desigualdade muito grande, desemprego altíssimo no nosso país, o dólar um absurdo, né? Então tem vários motivos que fazem com que a gente queira sair do nosso país. Mas tem países na América do Sul, por exemplo, que têm condições piores do que o nosso. Então eles, como é mais difícil conseguir sair desses países para um país europeu, para os Estados Unidos, eles veem no Brasil uma oportunidade de imigração. Então tem um fluxo muito grande de países pobres, da onde as pessoas estão migrando para o nosso país, né? Principalmente aqui, países da América do Sul. E no Brasil? O Brasil já teve vários fluxos migratórios, né? Internamente falando. Então, a cada momento nós temos um fluxo migratório
em uma determinada direção. Vocês podem observar aí que no mapa A, até a década de 50, você tem um fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste. As pessoas estão vindo do Nordeste em direção ao Sudeste. Por que isso acontece? Isso acontece porque o Sudeste estava passando por um processo de industrialização, muitas indústrias, muito emprego, e as pessoas vinham lá do Nordeste, do sertão, em busca dessas melhores oportunidades aqui na América. Desculpa, aqui na região Sudeste, né? Na década de 60 e 70, no mapa B, esse fluxo do Nordeste para o Sudeste, ele continua, né? Mas agora a gente tem um outro fluxo que vai ser muito importante, que vai ter bastante destaque nesse período, que é da região Sul para a região Centro-Oeste e também ali do Nordeste para a região Norte do país. Então nós temos outros 2 novos fluxos que vão se intensificar na década de 60 e 70. Então olha só, na década de 50 e 60, o principal fluxo é do Nordeste para o Sudeste. Na década de 60 e 70, nós temos como fluxos de destaque do Sul para o Centro-Oeste e do Nordeste para o Norte. O que eles estão buscando no Sul? No Centro-Oeste, perdão. É o crescimento da atividade agropecuária, né? Nesse momento aí, finalzinho de 70, beirando 70 ali, principalmente, vai acontecer a Revolução Verde, novas técnicas de produção agrícola vão começar a chegar no Brasil, a agricultura, a pecuária vai começar a ganhar destaque nessa região, então as pessoas vão migrar para lá em busca dessas atividades. No Nordeste, do Nordeste para o Norte, o que vai estar acontecendo é a expansão das atividades extrativistas, né? Na região da floresta amazônica, que vai se intensificar, olha só, entre 70 e 80. Vocês podem ver que tem um grande fluxo, ainda onde? Em direção ao Nordeste. Desculpa, em direção ao Norte, né? Então, você vai ter ali pessoas saindo do Sudeste, do Sul, do próprio Centro-Oeste em direção ao Norte. Por quê? A expansão da fronteira agrícola vai começar a acontecer nesse momento. Então você vai ter uma expansão das atividades agropecuárias no Centro-Oeste, indo em direção ali à região amazônica, e você vai ter uma grande exploração extrativista na região norte do país nesse momento. Então você tem ali muitas áreas de exploração de minas, né, jazidas, a extração da borracha, você vai ter várias atividades, carvão mineral, você vai ter várias atividades extrativistas acontecendo na região norte do país, o que vai atrair um fluxo muito grande de pessoas para essa área, tá? Então, de 70 a 80, você tem um fluxo em direção à região norte. Aqui, os mapas se repetem um pouquinho, os 2 primeiros, mas é para a gente focar no último, né? A partir de 90, tá? O que vai acontecer a partir de 90? Vocês podem perceber aqui, ó, que você tem uma setinha que está saindo do Sudeste em direção ao Norte. Aqui a gente começa a ter a chamada migração de retorno. Lembra que lá em 50 as pessoas vieram do Nordeste para o Sudeste? Agora essas pessoas já estabilizadas ou que não conseguiram sucesso aqui no Sudeste, que vieram para cá não só em 50 e 60, mas que vieram também em 70, 80, essas pessoas estão retornando para as suas cidades de origem. É o que a gente chama de migração de retorno. Então, a partir de 90, a migração de retorno, né, essas pessoas retornando para o Nordeste, retornando para suas cidades de origem, começa a ganhar
bastante força. E vocês também podem ver que tem um fluxo muito mais diversificado nessa época aí de 90 em diante. Você vai ter pessoas migrando em várias direções do Brasil. Por quê? Você já passou aí por desconcentração industrial, a indústria se espalhou no Brasil, você tem pequenas cidades, né, que agora são industrializadas, que têm atividades comerciais, que têm atividade industrial e que vão começar a ser atrativas. Vocês podem perceber que as pessoas agora, as setinhas agora, elas estão bem curtas, né? Muitas estão dentro do próprio estado. Deixa eu ver se a setinha aparece aqui. Olha aqui, no Ceará. As setinhas estão dentro do próprio estado, né? O que está acontecendo aqui? As pessoas não estão mais saindo de um estado para o outro. Ou estão indo em direções muito curtas, né? Antes as pessoas, olha só, saíam do Nordeste para o Sudeste. Agora as pessoas estão migrando dentro do próprio estado. Das grandes cidades para as cidades pequenas. Nós temos, então, a partir de 90, um fluxo de migração de retorno e um fluxo de migração das grandes cidades para as pequenas e médias cidades. Então, as pessoas estão migrando, retornando para a sua cidade de origem, migração de retorno a partir de 90, ou migrando entre as próprias... o próprio estado, né? Fazendo ali uma migração das grandes cidades para as pequenas e médias cidades, né? Que agora estão diversificadas. Todo esse processo de migração tem consequência, gente. Uma dessas consequências bem intensas é a questão da xenofobia, né? E aí eu coloquei uma imagem que remete à xenofobia, né? A Europa, a União Europeia expulsando os imigrantes do continente, né? Protegendo ali a Europa e expulsando esses continentes. Esses imigrantes. Então, quando essas pessoas, esses imigrantes chegam nesses países, eles sofrem muitos problemas. Desemprego, dificuldade com a língua. E um desses principais problemas é a xenofobia, a aversão ao estrangeiro. E aí eu coloquei uma outra charge, um desenhozinho aqui, que ajuda a gente a entender bem o que é essa xenofobia. E como ela pode ser violenta, como ela pode ser prejudicial. Você tem uma imagem da China ali deitada, né, na cama, adoecida, e o médico está falando com ela. Que o diagnóstico dela indica que ela tem duas doenças, né, que fazem com que ela esteja ali internada. Então, seu diagnóstico indica que são duas as doenças que te acometem: o coronavírus e a xenofobia. E aí mostra o que as pessoas estão fazendo com a China, né? Fora chineses, a culpa é da China, comedores de morcego, as pessoas culpando a China pela questão do coronavírus. E vocês podem perceber, na fala que está bem em cima, né? Fora chineses. Generalizando, muitos descendentes de chineses moram no nosso país. A gente tem uma colônia expressiva de chineses no nosso país. E muitas dessas pessoas, na verdade, não são chinesas, né? Não nasceram na China, nasceram aqui, são brasileiros. Mas são descendentes de chineses. Mas nasceram aqui, são brasileiros. Estão sendo hostilizados, estão sendo atacados, né? Muitos estão até com receio, né, de irem às ruas, de saírem assim, de forma no meio de pessoas. Por quê? Porque estão sendo atacados, estão sendo considerados como culpados, né? Então as pessoas estão criando essa aversão. Isso é a xenofobia. Então ela pode ser muito prejudicial. Porque imagine essas pessoas todas ali, né, da imagem, claro que é uma imagem, mas isso tem acontecido na vida real. Violentas, né, como essas pessoas são, querendo agredir os chineses, os seus, né, representantes descendentes aqui no Brasil, porque colocam a culpa do vírus na China, quando na verdade isso não é real, não é possível nem sequer provar que o vírus surgiu na China, né? Ele aparece lá, a primeira onda surge na China, mas não tem como, ainda é muito recente, comprovar, e eu não estou falando isso por achismo, eu estou falando isso, né, cientificamente,
porque não é viável comprovar que o vírus tem origem na China. Então a xenofobia é um dos problemas que acometem essas pessoas, tá? Ignorem essa imagem ali, que eu vou escrever a tarefa para vocês. Aquela página do livro é do livro do 8º ano, que eles também tiveram uma aula de migração, mas vocês, eu vou escrever lá no post a tarefa de vocês, tá? Então, eu me despeço aqui, a gente se vê na próxima aula. Coloquem dúvida no post, tá bom? Ah, deixa só eu fazer uma observação. Eu não fiz a correção. Dos exercícios, né? Da última aula sobre população, tá certo? Eu vou fazer essa correção assim que eu finalizar, tá? O conteúdo de pirâmides que ficou faltando. Então a gente vai voltar no conteúdo de pirâmide e aí eu finalizo eu faço a correção dos exercícios com vocês, tá certo? Ok, então, tá? Eu me despeço aqui e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!